Meio-dia e 59 segundos. Boa tarde. Boa tarde, oficialmente boa tarde, pelo horário de Brasília. Ótima quarta-feira para você, ouvinte da Band News FM, 24 de abril de 2019. Eu, Felipe Bueno, sigo com você até as 2 horas da tarde. A Carla Bigato volta na segunda-feira, está em férias. E ele já chegou, Eduardo Oineg. Cheguei, Eduardo Oineg. Estou aqui, fico aqui até as 2 horas da tarde, daqui ninguém me tira. E junto aqui no estúdio, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, de camisa preta. A de ontem era diferente. É uma camiseta, né? A de ontem tinha estampas, a de hoje não tem estampas. Então, quem acha que ele só usa camiseta preta, pode até achar que é verdade, mas mudou, é outro. Aí o colarinho é marrom? É marrom. Meio grená, sei lá. Grená. E também com a gente aqui no estúdio, aquele que é a razão da existência da Band News FM, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte. Hoje, 114º dia do ano. E nós vamos falar de vitória e derrota. Vitória e derrota hoje. Tem vitória que a gente não pode querer apresentar como derrota. E se você abrir hoje os jornais, se você conversar, se você ouvir o noticiário, tem uma vitória aí que alguns estão querendo apresentar como uma derrota. E tem derrota que não adianta querer apresentar como vitória. E tem uma derrota hoje monumental que aconteceu ontem, está nos jornais de hoje, está sendo discutida hoje, todo mundo falando sobre essa derrota, mas que alguns querem apresentar como vitória. Vamos começar pela vitória. A vitória é a vitória ontem na Comissão de Constituição e Justiça do parecer encaminha a reforma da Previdência, que vai agora ter uma comissão especial. Daqui para frente começa o jogo real, pesado, difícil. Aprovar na Comissão de Constituição e Justiça pode parecer uma coisa simples, mas não é simples, não é trivial. E o governo fez algumas concessões para poder aprovar. E esse destaque em cima das concessões sugere que o governo cedeu, que o governo mudou o projeto e, portanto, é quase como se o governo tivesse perdido algumas coisas. Olha só o que o governo cedeu. Havia no projeto a ideia de acabar com a multa de 40% do FGTS nas demissões sem justa causa de aposentados que continuassem empregados. Qual é o efeito que isso tem sobre a Previdência? Nenhum. Era um contrabando que estava lá. É um contrabando. É aquelas coisas jabuti que de vez em quando o executivo acha bacana. Vamos ver se colar, colou. Não colou. Mas qual a importância disso para a reforma da Previdência? Nenhuma. Outra, um dispositivo da proposta que acabava com a possibilidade de as pessoas entrarem com causa contra a União na Justiça Federal e com isso limitando o acesso das pessoas nas brigas contra a Previdência. Também irrelevante do ponto de vista da grana que gera. Uma outra alteração é só o executivo podia propor mudanças na aposentadoria. Vamos combinar, né? Por que só o executivo? Por que não pode ter o legislativo também? Derrubaram. E, finalmente, a ideia de que você teria uma idade máxima para aposentadoria compulsória dos servidores executivos, do executivo, que hoje é dos servidores públicos, que hoje é 75 anos. Ou seja, queriam dar uma mexida naquele aumento que houve de 70 para 75 anos dos servidores, que aumentou a permanência dos juízes nos tribunais superiores e queriam mexer nisso, também gol de mão. O próprio ministro Paulo Guedes, dando entrevista sobre isso, admitiu que isso era um jabuti que colocaram numa árvore, porque é uma piada, não tinha que estar. Tiraram esses 4. Qual é o efeito caixa disso? Qual é o efeito disso sobre a Previdência? Nenhum, não vai mudar nada. Então, foi uma vitória, ponto. Uma vitória completa, uma vitória de 100% da proposta do governo. Mas que legal, então você agora acha que é legal o fato do governo ganhar? Para mim, tanto faz quem estava defendendo essa proposta. Essa proposta é importante para o país. A versão anterior da reforma da Previdência, que foi defendida pelo governo Michel Temer, ela era um pouco mais acanhada do que essa. Ela era
a proposta que ele tinha força política para aprovar, até a hora que passou a não ter força política para aprovar nada. Mas esta daqui, ela tem mais vitamina, ela tem mais força. E se o Brasil conseguir aprovar essa proposta, a gente consegue ter um efeito que é começar a reduzir a dívida pública brasileira daqui a 4 anos. O que é uma coisa muito importante. Então foi uma vitória 100%. E tem uma derrota monumental, que é a derrota do Lula no Superior Tribunal de Justiça. Veja só, tem gente dizendo assim: o Lula conseguiu reduzir a condenação dele de 12 anos e alguma coisa para 8 anos e 10 meses. Olha, é um jeito de ver. É um jeito de ver. Esse caso Lula foi analisado por 8 magistrados até agora. O primeiro foi o Sérgio Moro. O segundo, grupo de mais 3 magistrados, os 3 integrantes da turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dá 4, Moro mais os 3. E ontem mais 4 juízes, ministros, magistrados do Superior Tribunal de Justiça. 8. E aos 8 foi apresentado um caso que os advogados do Lula diziam: não há crime de corrupção e não há lavagem. E os 8 entenderam o seguinte: há crime de corrupção e há lavagem. Foram 8 derrotas. Ou seja, não teve um magistrado que falou: realmente não tem crime de corrupção, não tem lavagem. Aliás, a lavagem só existe porque tem o crime de corrupção, né? Mas não tem. E eles disseram: tem. Ele perdeu isso 8, diante de 8 magistrados. Ninguém ficou tocado pelos argumentos jurídicos da defesa do Lula. Quer derrota maior do que essa? O Lula ficar 12 anos ou 8 anos, a diferença entre um e outro é o tempo que ele tem que ficar preso até ter a progressão da pena, que nesse caso dá 6 meses, 1/6 da diferença entre 12 e 8. Mas dá 6 meses, antes ou 6 meses depois. Você acha que é uma vitória sair 6 meses antes e continuar a ser corrupto e lavador de dinheiro? Ou é uma vitória você ser considerado inocente? O país acreditou no Lula 4 vezes, votou no Lula 4 vezes, 2 nele mesmo, 2 na Dilma, 4 vezes. E o que ele devolveu? Devolveu um processo de corrupção e lavagem de dinheiro na primeira condenação. E tem outras ações penais. Uma ele já foi condenado em primeira instância a 12 anos, também pelos crimes. Então, é uma derrota. É de se perguntar o seguinte: para um político, qual é a pior condenação que ele pode ter? Bom, pode não ter voto. Tudo bem, ele ficou ultrapassado, não tem voto. Mas pode ser preso por homicídio, né? Mas até no homicídio, de repente ele matou o desafeto durante uma grande discussão em que um defendia um rumo para o Brasil, o outro defendia outro rumo para o Brasil, se desentenderam e ele matou o outro. E foi condenado. Condenado por suas ideias. Olha, não sei se não é melhor ser condenado por homicídio nessa circunstância do que corrupção. Corrupção e lavagem de dinheiro é aquela coisa nojenta. Significa que ele ficou lá e ele tomou uma graninha. É muito grave. Aí a defesa diz: não, só existe uma solução, que é a absolvição. Nenhum dos 8 magistrados aceitou essa tese. Ou seja, foi uma derrota horrorosa para o Lula. Se ele sair da cadeia em setembro, que é uma possibilidade, em tese, a progressão seria para o regime semiaberto. Ou seja, ele poderia trabalhar durante o dia e dormir à noite na cadeia, todo dia. Agora, se levar o Lula para a cadeia uma vez já foi um perereco, foi meio confuso. Imagina levar o Lula para a cadeia toda noite. De repente vai ter uma tornozeleira com uma prisão domiciliar. Não vem ao caso, mas é condenação por corrupção e condenação por lavagem. Isso é uma derrota 100%. Não tem meio termo nessa história. Então, para que a gente olhe os fatos políticos e não se deixe levar pelas emoções, difícil isso. Mas a gente teve uma vitória ontem muito importante, a gente teve uma derrota muito importante. 2 figuras públicas, 2 figuras políticas que tiveram contato com outro poder. O governo federal teve o contato com o poder Congresso Nacional. E o Lula teve contato com o poder judiciário. Já é a terceira
vez que ele tem contato com o Poder Judiciário neste mesmo caso. E nesses 2 encontros, a gente teve desfechos completamente diferentes. Tomara que a reforma da Previdência continue a avançar, isso é muito importante, e tomara que as investigações da Lava Jato tenham serenidade para analisar os casos com frieza, sem paixão, sem tentar misturar as discussões políticas com as discussões jurídicas. Nesse caso do Lula, o PT tenta marcar, tenta estabelecer, deixar uma marca nos juízes dizendo é um julgamento político, não há provas, desafio a apresentar uma prova, mas isso não está colando e cada vez fica mais frágil. As chances do Lula hoje ser absolvido por esse crime, porque ainda cabe recurso no próprio plenário do STJ, cabe recurso ao STF, etc. Mas a chance, depois desta confirmação de condenação ocorrida ontem, dele ser absolvido, do tipo, nada disso aconteceu, esses 8 magistrados enlouqueceram, tende a zero. Tende a zero. Então, para fins de biografia, está lá registrado, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, uma derrota monumental ocorrida ontem. Então, ontem, dia de vitória, dia de derrota, não vamos chamar de derrota ou concessão o que foi uma vitória importante, nem vamos tentar nos enganar. O Lula conseguiu reduzir a pena. Ele saiu com a pena muito semelhante àquela que o Sérgio Moro tinha dado. O TRF4 é que deu uma subida e agora eles entenderam que foi exagerada a pena, mas não foi exagerada a condenação, a tipificação, e daí a derrota.